Pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Começar aí mais uma aula de alimentos, né? Na parte de alimentação. Não é um assunto que muitos de vocês gostam, né? A gente, como farmacêutico, a gente sempre pensa mais pro lado da medicação, mas trago notícias boas, né? De que pelo menos a parte de alimentação é uma das partes mais importantes para a saúde das pessoas, se não a mais importante, né? Porque a gente ingere muito mais alimento do que medicamento, né? Penso eu, a maioria das pessoas deveriam fazer isso, né? Existem os hipocondríacos que ingerem, às vezes, uma grande quantidade de medicamentos, né, em detrimento dos alimentos. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas com relação à suplementação, né? Porque muita gente pensa que a gente precisa ou necessita de muita suplementação para conseguir repor alguns nutrientes que a gente não consegue pela alimentação. A gente vai ver que as fontes desses nutrientes que a gente considera aí tão difíceis de conseguir, que as pessoas buscam na suplementação, na verdade são bem simples, né? A gente obter uma alimentação mais balanceada. Tá? Sei que isso vai contra uma atitude de mercado que os farmacêuticos também têm, né, de vender suplemento. A gente está na farmácia, na drogaria, ou trabalha numa farmácia de manipulação, ou numa indústria. A gente quer defender o nosso e quer vender a suplementação. Tá? E isso está no direito de todo mundo. Né? Todo mundo pode vender a suplementação e é considerado alimento. Né? É bem fácil de vender suplementos. Mas você tem que também pensar em caráter coletivo. Aquele cliente que não consegue comprar a suplementação, você pode orientar ele de algumas maneiras bem simples de conseguir isso através de uma alimentação mais balanceada. Fazendo um replay aqui do que a gente viu até agora, né, para aquelas pessoas que ainda não se situaram na nossa disciplina. Estou vendo aqui duas pessoas pedindo atenção. Deixa eu ver o que é. Não, acho que é só tá piscando. Deixa eu ver se está precisando de liberar para entrar aqui no grupo. Os participantes não, está tudo liberado. Eu não preciso liberar ninguém para entrar aqui na reunião. Isso, está todo mundo liberado. Né? E parece que a minha rinite tá. Eu tô aqui com um paninho. Tá? Desculpe se às vezes eu limpar o nariz, é porque minha rinite tá atacada hoje, tá horrível. Né? Essas últimas semanas, né, a gente tá com um problema sério aqui em casa de rinite. Eu acho que não é Covid, mas tá ruim. Bom, então fazendo esse replay do que a gente viu durante essas duas primeiras aulas, essa é a terceira aula, né? Na primeira aula a gente falou bastante sobre água. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, lá no finalzinho, sobre água, né? Porque é algo que faz parte da alimentação. Só que na primeira aula a gente deu aí uma bastante aprofundada no que era realmente a água. Aí eu convido vocês para fazerem também as leituras complementares que eu coloquei no ABA. Coloquei alguma coisinha lá extra com relação à água. Tem um artigo lá que fala da atividade de água com relação a queijos, né? Que também a fabricação de queijos, né? Vai essa quantidade de água aí. A gente faz esse trabalho aí de apuração do leite, né, retirada daquela característica líquida e deixa mais a parte sólida do leite para fazer o queijo. Então, é interessante esse primeiro artigo, está lá no AVA Encontro 1, no Encontro 2. A gente falou bastante sobre os macronutrientes. Então, a gente fala primeiro de água, que para mim é uma das composições mais importantes dos alimentos, porque a água ela está totalmente ligada à estabilidade do alimento, se o alimento vai vencer primeiro ou não, né? Então, a quantidade de água que você tem num alimento determina a validade dele. Todas a sua estrutura microbiológica, né? Porque os micro-organismos adoram água, e toda a sua estrutura química dissolvida numa quantidade maior de água pode favorecer aí ao a deterioração desse alimento. Então, a primeira coisa que a gente falou nessa disciplina foi sobre água, para a gente entender bem por que a gente deu tanta importância à água por conta disso, por causa da deterioração do alimento. Na nossa segunda aula, semana passada, a gente falou
bastante dos macronutrientes. Então, nós falamos de carboidratos, lipídios e proteínas, que são esses três grandes grupos que fazem aí esses macronutrientes que a gente precisa para nos dar energia. Então, carboidrato, proteína e lipídio são grandes nutrientes que nos dão uma grande quantidade de energia para as nossas células fazerem as suas funções, para a gente se movimentar, para a gente pensar. É a bateria do nosso corpo que está ali nos alimentos. Tá? E hoje a gente vai falar dos micro. Né? Também tem uma parte lá no AVA que eu coloquei para vocês com relação aos macronutrientes. Encontro 2, a gente já está lá com os slides da primeira, segunda, terceira aula, já estamos também com as leituras complementares, né? E alguns vídeos que eu coloquei para vocês. Coloquei para vocês assistirem, né? Tem alguns vídeos lá que tem até uns que eu tenho que colocar de novo, porque estavam nos slides e eu não consegui colocar eles no PDF. Então, vou ter que colocar esses vídeos de carboidratos, de vídeo de proteína e o vídeo de lipídios também lá no AVA para vocês. Tá? Então, nessa pré-aula de hoje tem lá os vídeos sobre vitaminas, né, que a grande parte da nossa aula hoje vai ser explicando as vitaminas, né, e esses micronutrientes, e também já tem as leituras complementares sobre os micronutrientes em geral, que vai ser as vitaminas e os minerais, e também sobre aditivos. A gente vai começar a falar um pouco sobre esses aditivos, tá? A gente não vai aprofundar muito ainda em legislação, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre aditivos. Bora lá? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Professor, eu não ouvi direito, então o slide da aula de hoje, ele tá postado lá no AVA? Já tá postado lá. Já tá lá na parte da aula. Já tem os slides lá. Ah, tá, obrigada. Tá? Eu não consigo postar muito antes, né? Porque eu gosto de preparar bem essas aulas de vocês. Eu ainda tô. É a primeira vez que eu pego essa disciplina na Anhanguera, porque eu falo sobre alimentos para vocês aqui na Anhanguera, então eu tenho que montar uma coisa bem direcionada para análise físico-química e microbiológica e tal. Então, é bom. Então, terminei de montar hoje, já posto lá para vocês, né? É uma coisa mais. A gente vai montando junto aqui essas aulas. Certo? Então tá aí, unidade 1.3, micronutrientes dos alimentos e um pouquinho sobre aditivos alimentares. Né? Vamos falar um pouquinho de aditivo hoje. Vamos lá então. Bom, o que são esses micronutrientes? Então eles são diferentes do macro, né? Então eles não são tão grandes, são pequenos. Existem nutrientes que não precisamos absorver em grandes quantidades. O nome já fala que são quantidades muito pequenas, tá? Eles não precisam de grandes quantidades, mas também são muito importantes para que o nosso organismo funcione bem, fazem parte aí de várias rotas metabólicas do nosso corpo. Esses são os micronutrientes, são encontrados em concentrações pequenas nos alimentos. Tem dois tipos, vitaminas e minerais. Então a gente consegue aí fazer esse paralelo entre dois tipos de micronutrientes, só que dentro de cada um desses dois grupos a gente divide em vários mini grupos, né? Que cada vitamina tem sua especificidade, cada mineral tem sua especificidade dentro do corpo. Né? Então a gente tem esses produtos aí que estão em concentrações muito pequenas, mas que são muito necessárias para o nosso corpo. Né? E a gente começa falando das vitaminas, tá? Onde elas são encontradas? Principalmente nas frutas, hortaliças e alimentos de origem animal. Então, tudo quanto é alimento tem vitaminas, né? Mas fruta, hortaliça e origem animal, a gente tem bastante aí alimentos com vitaminas. São importantes para regular as funções do organismo, indispensáveis para o seu bom funcionamento e contribuem para o fortalecimento do nosso corpo, evitando gripes frequentes e outras doenças. Né? Então aí, para quem já está, gente que já está na pandemia, né, o medo de pegar uma gripe,
uma COVID, né? Então, os alimentos, uma boa alimentação com uma grande quantidade de vitaminas, né? Alimentos ricos em vitaminas é muito importante para regular o corpo e evitar gripes. Entendeu? São essenciais para ajudar as proteínas a construir ou manter os tecidos e os processos metabólicos. O organismo precisa de quantidades muito pequenas de vitaminas para realizar suas funções vitais. Então, a suplementação dos alimentos não é necessária. Basta ter uma alimentação equilibrada e saudável para conseguir uma quantidade adequada de todas as vitaminas. Então, o primeiro ponto é que vitaminas conseguem-se em alimentos comuns, tá? E isso basta você ter algum equilíbrio na sua alimentação para você não precisar suplementar, né? A suplementação geralmente vem para pessoas com paladar muito seletivo ou que não tem uma boa percepção do que aquilo que a pessoa come não tem uma quantidade muito boa de vitaminas, né? A pessoa que come muito junk foods, que se fala, né? A comida lixo, né? As fast foods, né? E produtos processados com proteínas vazias, com nutrientes vazios de nutrientes, né? Então são pessoas que vão precisar de uma suplementação caso não consiga adequar a sua dieta. Bom, quando a gente não tem uma alimentação equilibrada, a gente apresenta carências de micronutrientes com facilidade, tanto de vitaminas quanto de minerais, porque o organismo humano não tem capacidade de fazer grandes reservas de micronutrientes. Então, o excesso é tóxico ou é eliminado pelas fezes ou pela urina. Então, se a gente passa por longos períodos de alimentação incorreta, a gente vai apresentar carência de vitaminas e carência também de minerais, né? O nosso organismo ele não consegue reter essas vitaminas. Você utiliza elas na quantidade certa ou o excesso vai ser eliminado pelo seu corpo, tá? Então, nós temos aí os primeiros micronutrientes, chamados vitaminas, né, que são compostos orgânicos, são essenciais em quantidades pequenas, tá, e dão suporte às funções fisiológicas, manutenção, crescimento, desenvolvimento e até a reprodução dos seres vivos. Nas ausências ou nos excessos causam algumas síndromes específicas chamadas de hipervitaminoses ou hipovitaminose. Então, se a gente tem uma hipervitaminose, é um excesso de vitamina que está ali no corpo. Uma hipovitaminose, ou seja, a falta da vitamina no corpo. Nós temos também um problema mais grave, que são as apovitaminoses, que são ausências totais de vitamina, quando você tem uma dieta muito restrita com relação a uma certa vitamina. Então, você pode ter uma apovitaminose. Bom, as vitaminas se dividem em dois grandes grupos. O primeiro deles são o grupo das vitaminas lipossolúveis, tá? São aquelas que são insolúveis em água, mas são solúveis em lipídios. Então elas conseguem se dissolver bem em gorduras ou solventes orgânicos. E aí é interessante porque as lipossolúveis, elas podem ser armazenadas no corpo, tá? Os nossos depósitos de gordura, que são aquelas partes do corpo que tem um certo depósito de energia, né, que a gente cria nos acúmulos gordurosos do nosso corpo, a gente consegue também guardar ali uma certa quantidade de vitaminas lipossolúveis, né, porque elas ficam armazenadas nesses depósitos de lipídios e depois podem ser utilizadas pelo corpo. São elas as lipossolúveis vitamina A, o retinol, a vitamina D, o calciferol, vitamina E, o tocoferol, e a vitamina K. A vitamina K tem um grupo de série de vitaminas, né? A fitomenadiona, a filoquinona, a menadiona e a menaquinona, né? A mais conhecida delas é a fitomenadiona e a menadiona são as mais conhecidas das vitaminas K. Então, são vitaminas aí lipossolúveis. É interessante também que a gente está trabalhando na disciplina de análise físico-química de alimentos. Então, se você vai procurar vitaminas em certos tipos de alimentos, tá, você tem que saber que em alimentos com uma quantidade maior de lipídios, você vai encontrar
essas 4 vitaminas, né, A, D, E e K, são as lipossolúveis. Né? Você não vai encontrar uma grande quantidade de vitaminas hidrossolúveis em algo gorduroso. E o contrário também, você não consegue encontrar uma grande quantidade de vitaminas lipossolúveis em alimentos ricos em água. Né? Então, uma grande quantidade, a maior quantidade de alimentos de vitaminas lipossolúveis estão nas gorduras. Na hora de fazer a análise, você vai ter que ter essa, essa, essa cognição, né? Fazer esse link aí na hora de fazer a análise. As vitaminas hidrossolúveis, ao contrário das lipossolúveis, são aquelas solúveis em água. Essas não podem ser armazenadas, tornando casos de hipervitaminoses raros. Então, se a gente tem hipervitaminose e hipovitaminose, com as hidrossolúveis, é muito difícil você ter uma hipervitaminose, tá? Só um minutinho. Como a água, né, gira constantemente no nosso corpo, a gente tem um grande fluxo de água no nosso corpo. As vitaminas que são mais solúveis em água, mais diluídas em água, elas passam também mais rápido pelo nosso corpo. E por isso que elas não são tão tóxicas quanto as lipossolúveis, tá? Então são vitaminas do complexo B e a vitamina C. Tá? Então, geralmente as pessoas pedem suplementação de vitamina B e C, né? A pessoa toma aquele frasquinho de 1 grama de vitamina C, né, dissolvido na água, geralmente efervescente. Se a pessoa toma muito daquilo, né, ela não consegue reter essa vitamina C no corpo. Então, se você toma um excesso de vitamina C, ela sai pela urina, ela é hidrossolúvel. Ela vai sair rapidamente pela urina. Da mesma forma, o complexo B. O complexo B é tão interessante que se você toma complexo B, a grande quantidade de complexo B, né, de vitaminas do complexo B, e vai praticar exercício, por exemplo, ela sai pelo suor. Então são vitaminas que têm cheiros bem específicos, né? As vitaminas do complexo B, elas têm um cheiro muito forte. Tá? A tiamina, a riboflavina, quem já trabalhou em linha de produção de complexo B ou já manipulou complexo B em farmácia de manipulação, sabe que o cheiro das vitaminas do complexo B são bem elevados. Então se você toma complexo B e faz um exercício, ela sai pelo suor, porque ela é hidrossolúvel. Tá? Ela não fica retida no seu corpo e você vai ter cheiro de complexo B. Então são essas vitaminas aí. E é interessante também a gente saber o que é lipossolúvel e o que é hidrossolúvel, por exemplo, na hora de fazer as preparações farmacêuticas. Tá? Se você vai fazer um creme com vitaminas lipossolúveis, você tem que saber se você vai diluir essa vitamina na água ou no óleo. Né? Então você tem que saber a solubilidade dessas vitaminas. Se você vai fazer um xarope, né? Se você vai fazer uma emulsão, tudo isso tem que estar na conta na hora de você preparar a forma farmacêutica com aquela vitamina específica. Bom, então, começando com as vitaminas, a gente começa aí falando da vitamina A, né? Complexos de A, zinco, né? Geralmente a gente começa com a vitamina A, também chamada de retinol. Tá? É aquela vitamina que é responsável pela adaptação da visão ao escuro. Então a gente precisa dessa vitamina para que os nossos olhos consigam fazer a adaptação ao escuro. Ela vai proteger peles e mucosas, principalmente as mucosas do trato gastrointestinal, tá? De todo o nosso tubo intestinal, toda essa mucosa é protegida pela vitamina A e ela é essencial para o funcionamento dos órgãos reprodutores. Então, a vitamina A ela é importante durante a reprodução do ser humano, tá? Como fonte de vitamina A, nós temos as gorduras do leite. Vitamina, então, lipossolúvel, ela vai estar ali diluída na gordura do leite. Fígado, gema de ovo, vocês vão ver que o ovo é um dos alimentos que mais tem vitaminas, né? Até porque dentro daquele núcleo do ovo ali tem que ter todas as toda uma quantidade de nutrientes para formar ali um pintinho, né? Então tudo aquilo que vai formar um novo ser vivo tem que estar dentro de uma gema de ovo. Então é um dos alimentos mais nutritivos que nós temos. Tem vitamina A na manteiga, em vegetais verdes escuros e alaranjados, como brócolis, couve, cenoura
e abóbora. Então a vitamina A está aí nessas fontes. E aí, como ela é uma vitamina lipossolúvel, você pode ter hipovitaminoses ou hipervitaminoses. Se você tem uma hipovitaminose, que é a falta, você vai ter a queratinização das membranas de mucosas, né? Então, toda aquela membrana que é, né, de mucosa, que tem uma pele mais fina, né, as mucosas, como a da boca, ou as mucosas sexuais, elas têm essa pele mais finas, do trato gastrointestinal também, elas vão fazer uma queratinização, ou seja, elas vão ficar grossas e vai ficar mais difícil de você trabalhar com essas mucosas no seu corpo, vai queratinizar. Tá? Então as mucosas da pele, do epitélio do olho vão queratinizar. Queratinizar é formar uma camada a mais de queratina e se tornar mais áspera. Pode provocar também alterações na pele, insônia, acne, pele seca com descamação, diminuição do paladar e apetite, cegueira noturna, úlceras na córnea, perda de apetite, inibição do crescimento, fadiga, anormalidades ósseas, perda de peso, aumento da incidência de infecções. Então, a falta da vitamina A é muito sentida pelo nosso corpo. No caso de hipervitaminose, uma quantidade em excesso de vitamina A, você pode ter dores nas articulações, afinamento de ossos longos, perda de cabelo e icterícia. Então, a vitamina A ela tem que ser bem dosada e não pode ser muito utilizada, né, em grandes quantidades. Vitamina D, o calciferol, né, o colecalciferol, né, aquela vitamina do sol, ela controla a absorção do cálcio e do fósforo, regula a formação e a reconstituição dos ossos e dentes. Fontes de vitamina D, fígado, muita gente odeia, mas tem aí vitamina D no fígado. Gema de ovo, leite enriquecido, geralmente os leites, eles já têm uma certa quantidade de vitamina D a mais para as pessoas tomarem, né? A pessoa deve ficar exposta aos raios solares para que haja produção do próprio corpo humano de vitamina D no organismo. Então, o nosso corpo produz. E quando a gente fala em exposição solar, não é ficar o dia inteiro no sol. 15 minutos por dia de raio solar de exposição aos raios solares, quando fizer isso, deixar exposto um bom tempo a mais a palma das mãos, que é um local onde tem a maior quantidade aí de produção de vitamina D, 15 minutos por dia já basta. No caso de hipovitaminoses, a pessoa pode ter anormalidades ósseas, raquitismo e osteomalácia. No caso de hipervitaminoses, a pessoa pode ter hipercalemia, né, formação de calos nos ossos, né, uma grande quantidade de cálcio sendo colocado nos ossos, dor óssea, enfraquecimento, falhas no desenvolvimento e depósito de cálcio nos rins. Então a vitamina D também tem que ser utilizada com cuidado. Vitamina E ou tocoferol ou alfa-tocoferol, né? Você vai encontrar também com esses nomes aí nas matérias-primas de vitamina E. Né? Também a vitamina lipossolúvel contribui para o bom estado dos tecidos, auxilia a digestão de gorduras e atua também como antioxidante. O tocoferol é muito utilizado em cremes anti-rugas e anti-velhice como um antioxidante natural. Né? As fontes de vitamina E: óleos vegetais, vegetais verdes escuros, como espinafre, germe de trigo, gema de ovo, mais uma vez aí, a gordura do leite e nozes. Né? A gordura do leite a gente tem muita vitamina lipossolúvel dissolvida ali. Então, essas são as principais fontes de vitamina E. No caso de hipovitaminose, falta da vitamina E, você vai ter anemia hemolítica. Você não, espero que nunca você, mas quem tem falta de vitamina E, anemia hemolítica, distúrbios neurológicos, neuropatia periférica e miopatia esquelética. No caso de hipervitaminoses, não existe ainda uma toxicidade conhecida com relação à vitamina E. Vitamina K ou menadiona, fundamental para a coagulação sanguínea, participa de minerais como cálcio e ferro. A vitamina K ela é tão boa para a coagulação que ela é utilizada naquelas lutas de boxe, onde o lutador corta o supercílio, abre, né, e começa a sair sangue.
né? O que eles fazem? Eles fazem uma pastinha de vaselina com vitamina K e passam naquele local onde está saindo sangue para estancar o sangramento. Então ela é ótima para coagulação sanguínea, vitamina K. Fonte de vitamina K: fígados, óleos vegetais, vegetais verdes, também é produzida pelas bactérias do seu intestino. Então, produzida aí pelas bactérias no nosso intestino também, a vitamina K, ótima aí para coagulação sanguínea. No caso de hipovitaminoses, né, a falta da vitamina K tem tendência a hemorragias no corpo da pessoa. E no caso de hipervitaminoses, dispneia e hiperbilirrubinemia, né? Então, uma grande quantidade aí de bilirrubina no corpo pode causar esses problemas. Tá? Terminamos então aqui as lipossolúveis, começamos a falar das hidrossolúveis e começamos com a vitamina C ou ácido ascórbico, né? Uma das mais conhecidas vitaminas aí do nosso corpo. O que ela faz? Ela auxilia na absorção do ferro, participa na formação do colágeno e do processo de cicatrização. Aumenta a resistência contra certas doenças, como, por exemplo, a gripe comum, né? A gente consegue aí controlar com o uso da vitamina C. Fonte de vitamina C são produtos aí azedinhos, né? O ácido ascórbico ele é bastante utilizado também como regulador de sabor ou acidulante em alimentos. Então todo sabor que é meio azedinho, provavelmente no alimento tem um pouco de ácido ascórbico, que é a vitamina C. Fonte: acerola, limão, laranja, abacaxi, maracujá, morango e verduras, né? Então, para fazer, por exemplo, absorção de ferro, quando a gente quer ter uma boa fixação de ferro, após as refeições, né, as pessoas fazem aquelas refeições com beterraba, fígado e come aquela coisa toda para ganhar ferro, mas é importantíssimo, né, que você coma folhagens, né, folhas verdes, verde escuro principalmente, como couve, que tem uma grande quantidade de ferro, e depois da alimentação chupar uma laranja, né, que a vitamina C ela auxilia na absorção desse ferro no corpo humano. Então é muito interessante que se faça esse tipo de combinação. Folhas verdes com laranja, né, muito interessante. No caso de hipovitaminoses, falta de vitamina C, a gente tem aí pontos hemorrágicos na pele e nos ossos, os capilares fracos, articulações frágeis, dificuldade de cicatrização de feridas e sangramento de gengivas, né? Então a vitamina C ela traz esses problemas. No caso de hipervitaminoses não tem relatos porque ela é hidrossolúvel. Toda a vitamina C em excesso que você toma no seu corpo, ela sai pela urina, né? Então a pessoa está tomando ali a quantidade incrível ali de vitamina C, 1 grama por dia, 2 gramas naqueles, né, cubinhos efervescentes, né? A pessoa toma aquilo lá mais pelo sabor mesmo, gostinho de suquita, porque vai sair tudo na urina. A quantidade extra de vitamina C não vai ficar no seu corpo. E o complexo B, a gente começa aí B1, 2, 3, 4, 5 até o B12. A gente não fala de todas, mas das principais, como por exemplo vitamina B1 ou tiamina. A tiamina é muito importante para o bom funcionamento dos músculos e do cérebro. Ela é tão importante que ela é utilizada também em alguns pacientes psiquiátricos, né? Alguns pacientes entram com processo psiquiátrico por falta de vitamina B1. Então a tiamina ela regula as funções cerebrais. E a gente tem fontes como aves, peixes, leites e derivados, cereais e verduras, né? Então são aí fontes de vitamina B1. No caso de hipovitaminose, falta de vitamina B1, a gente tem uma doença chamada beriberi, que ela causa dor, paralisia das extremidades, alterações cardiovasculares e edema. Pode-se ter também anorexia, indigestão, constipação, atonia gástrica, secreção insuficiente de ácido clorídrico, fadiga, apatia geral, enfraquecimento do músculo cardíaco, edema, insuficiência cardíaca e dor crônica no sistema músculo-esquelético. Então, a falta da vitamina B1, ela causa uma série de problemas aí no nosso corpo. No caso de hipervitaminose, ela pode interferir na absorção de vitaminas do complexo B.
Vocês devem achar horrível essa fungueira no computador. Desculpem, pessoal. Esse nos meus dias de crise alérgica, eu acho que eu tinha que ter uma licença para dar aula, porque é horrível. Mas a gente continua aqui de boa, né? A gente vai tentando fazer aí nosso papel. Espero não atrapalhar muito a compreensão de vocês. No caso da vitamina B2 ou riboflavina, é bom vocês já terem o conhecimento desse nome, né? A gente trabalha muito com manipulação, a gente acaba conhecendo o nome das vitaminas, não só pela letra, mas pelo nome mesmo, né? A riboflavina, então, contribui para um bom estado das mucosas e da visão e acelera a cicatrização. Então, ela faz aquela meio que o papel da vitamina A com a vitamina K, vitamina B2. Então, a riboflavina ajuda essas outras vitaminas para regulação de mucosas e visão, né? Além de cicatrização. Fontes: leite e derivados, cereais, carne e fígado, né? Então, além do ovo, que muita gente aí adora comer ovo, fígado também é uma fonte inestimável de vitaminas, além de ser um ótimo alimento, porque ali está toda a carga enzimática e de nutrientes animal, né? Então, o fígado é um ótimo alimento por essas questões, né? Vitamina B2, então, riboflavina. No caso de falta, a gente pode ter uma doença chamada queilose, que são rachaduras nos cantos da boca, principalmente por essas questões de falta de proteção das mucosas. Então a queilose causa essas rachaduras nos cantos das bocas. Também temos a glossite, que é o edema e vermelhidão na língua. Pode-se ter uma visão turva, fotofobia, então pessoas que têm aquela agonia de sair no sol muito forte, pode ser falta de vitamina B2, né? O olho fica muito sensível à luz solar, descamação da pele e dermatite seborreica, no caso de hipovitaminose de vitamina B2 ou riboflavina. B3, também chamada de niacina. Essa participa do metabolismo dos carboidratos e das proteínas. Ela é essencial nas reações de obtenção de energia. Então, a vitamina B3 ela ajuda, né, o corpo a fazer aí o trabalho com relação aos macronutrientes e obter energia desses macronutrientes. Fontes de vitamina B3: carne, peixe, amendoim, grãos, ovo, leite, leguminosas como lentilha e feijão. Até agora eu não falei nenhum alimento aqui muito caro, né? É basicamente o que a gente encontra na feira, tá? A hipovitaminose de vitamina B3 pode provocar fraqueza, pelagra, anorexia, indigestão, erupções de pele, confusão mental, apatia, desorientação e neurite. B5, ácido pantotênico, né? Então, o ácido pantotênico, a vitamina B5, ajuda a transformar os nutrientes em energia, é importante para o funcionamento do cérebro. Está presente aí em quase todos os alimentos. A fonte inestimável de vitamina B5 é uma boa alimentação. No caso de hipovitaminose, pode causar doenças neurológicas, cefaleia, câimbras e náuseas. Vitamina B6 ou piridoxina participa do metabolismo das proteínas e dos glóbulos vermelhos, células do sangue. As fontes de piridoxina são carnes, ovo, leite e fígado. No caso de hipovitaminoses, pode provocar anomalias do sistema nervoso central, desordens da pele, anemia, irritabilidade e convulsões. No caso de hipervitaminose, algumas vitaminas do complexo B podem causar hipervitaminose, vocês estão vendo aí, por mais que sejam hidrossolúveis, elas podem causar hipervitaminose, ataxia e neuropatia sensorial no caso de hipervitaminose. Vitamina B8 ou biotina, ela auxilia na digestão de gorduras, participa de várias reações com a vitamina B5, e as fontes de vitamina B8 são carne, leite, cereais, ovo, nozes e castanhas. No caso de hipovitaminoses, pode causar alterações cutâneas. Vitamina B9, ácido fólico, fundamental aí na divisão celular, especialmente das células do sangue, e atua no metabolismo do DNA. Então imagine a importância dela para a produção de proteínas, né? O metabolismo do DNA
é fundamental para a produção de proteínas do seu corpo. Fontes: frutas, fígado, cereais, verduras cruas e carnes. No caso de hipovitaminoses, pode-se causar anemia megaloblástica, lesões de mucosas, má formação do tubo neural, por isso que o ácido fólico é tão exigido durante a gravidez, né, por causa desse fechamento do tubo neural totalmente dependente do ácido fólico. Inclusive as farinhas brancas são enriquecidas com ácido fólico justamente para se evitar o nascimento de crianças com má formação no tubo neural. Pode provocar problemas de crescimento, transtornos gastrointestinais e alterações na morfologia nuclear celular. Então é uma vitamina muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Vitamina B12 ou cianocobalamina ajuda a formar as células vermelhas do sangue, as moléculas de DNA. Então as fontes principais são carnes, peixes, leites e derivados. E as hipovitaminoses podem provocar anemia perniciosa, anemia megaloblástica, distúrbios gastrointestinais. E terminamos aí as vitaminas. Vimos então que elas são divididas em dois grandes grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. Tá? Hidrossolúveis, para lembrar fácil, né? Aquelas que são solúveis em água, vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, hidrossolúveis B e C. O restante das vitaminas, A, vitamina K, vitamina E, vitamina D, são vitaminas lipossolúveis que são solúveis em gorduras, certo? Minerais. A gente fala então de outros elementos que são bem menores aí do que as vitaminas. Os minerais a gente fala também que são elementos traços. Né? Muitas vezes você precisa de uma quantidade muito pequena de minerais para regular as funções do corpo. Tá? Eles podem ser encontrados nos alimentos também de origem animal e vegetal. As melhores fontes alimentares são aquelas nas quais os minerais estão presentes em maior quantidade e são melhores absorvidos pelo organismo, ou seja, quando são melhores aproveitados. Então, as fontes alimentares que a gente vai citar aqui são as melhores para os minerais. São indispensáveis para regular funções do nosso organismo, compor a estrutura dos ossos e dentes, sendo que o cálcio é o principal responsável por essa função. Pode ser encontrado em maior quantidade nos leites e derivados. Né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Tomar leite para fortalecer os ossos do organismo. Né? Tem muita gente aí que depois de adulto para de tomar leite, né? Não come muitos derivados do leite. Tem também pessoas com problemas com o açúcar, né? Com a lactose, né? Que diminui a quantidade de leite por conta disso. Pode ter problemas com relação ao cálcio, já que o leite é uma das maiores fontes de cálcio que a gente tem. Como ocorre nas vitaminas, a suplementação de minerais geralmente ela não é tão importante, já que a maioria deles está disponível nos alimentos e também na água, né, que a água tratada aqui no Brasil é rica em flúor e é importante para a saúde dos dentes. Para garantir uma quantidade adequada de todos os minerais, portanto, é só ter uma alimentação equilibrada. Mais uma vez, a aula do professor aí passando a perna aí nas pessoas que trabalham com drogaria e quer vender suplemento, né? Eu vou lá e o pessoal ainda vai me caçar por conta disso. Professor, sou farmacêutico, eu tenho que ganhar comissão no suplemento, empurrar isso nas pessoas, tá? Mas você tem que empurrar, lembrando que uma quantidade grande de suplemento pode causar hipervitaminose na pessoa, tá? Então pode ser problemático também uma quantidade exagerada de suplemento. E tem pessoas também, né, principalmente idoso, que trabalha aí, que você vai trabalhar com ele com um excesso de medicação. O idoso ele toma muita medicação, o fígado do idoso já está bem cheio de trabalho para realizar com os medicamentos. Você coloca ainda mais vitamina para ele processar, principalmente vitaminas lipossolúveis, é complicado. Né? Então você tem que pensar bem antes de indicar suplemento, né? E o pessoal indica aí meio que a bel prazer, né? Vamos tomar suplemento, mas não é bem assim. Tá? Minerais, então, a gente começa falando do cálcio, né, um essencial para a constituição dos ossos e dos dentes.
Fonte principal de cálcio, leite, derivados, sardinhas e mariscos, frutos do mar, é muito gostoso e muita gente não gosta. Fósforo, componente de todas as células do organismo e de produtos do metabolismo. Então, o fósforo ele é muito importante para a fabricação de novas células. Fonte, leites e derivados, a gema do ovo aí novamente, carnes, peixes, aves, cereais integrais e feijões. Grande quantidade de fósforo. Magnésio, atua em quase todos os processos orgânicos, ativando reações. Fontes de magnésio, cereais integrais, carne, leite, vegetais e chocolate. Então, está aí o chocolate sendo liberado para você adquirir como fonte de magnésio. Né? Não precisa ser uma quantidade muito grande, não precisa comer 2 barras por dia, não. Sódio, responsável por regular os líquidos corporais, a exemplo da pressão sanguínea. Então nós temos aí uma grande regulação osmótica de líquidos, né, a entrada ou saída de sódio, junto com potássio, né, a gente tem essas regulações dos líquidos corporais. Fonte de sódio, sal de cozinha, alimentos do mar, alimentos de origem animal, e a maioria dos alimentos tem sal naturalmente na sua composição. Tá? Sal e água está na composição de quase todos os alimentos, menor que seja a quantidade. Lembrando que o sal é cloreto de sódio, né? Então a gente tem NaCl em praticamente tudo. É um produto muito fácil de se obter. E o cloro, né, que é o cloreto de sódio, então a gente tem o cloro também junto com o sódio, regulando líquidos corporais, compõe o ácido clorídrico que está presente no estômago, auxiliando aí no processo de digestão. A gente tem como fonte de cloro sal de cozinha, alimentos marinhos e de origem animal. Potássio também atua na regulação dos líquidos corporais, e o potássio é necessário para o metabolismo de carboidratos e proteínas. Tá? A gente tem potássio em frutas, no leite, nas carnes, cereais, vegetais e feijões. Enxofre, tá? Componente de alguns aminoácidos e atua também como antioxidante. Fontes de enxofre, alimentos que são fontes de proteínas, como carnes, peixes, aves, ovos, leites e derivados, feijões e castanhas. Tem uma grande quantidade aí de enxofre, que é importante para o nosso corpo. O ferro, presente em componentes do sangue e em enzimas, ele vai auxiliar na transferência do oxigênio, na respiração celular, protege o organismo contra algumas infecções e exerce papel na performance cognitivas, além do que a falta de ferro leva a pessoa a anemias graves. Né? Então, fonte de ferro, carne, fígado, leguminosas como feijão e lentilha, vegetais verdes escuros, rapadura, melaço, camarão, ostras e grãos integrais. Eu acho interessante quando chega no ferro, falar um negócio para vocês. Uma coisa que eu descobri, porque ser marido de nutricionista, né, ser casado com nutricionista, a gente descobre essas coisas. Beterraba não tem ferro. Né? Muita gente acha que a beterraba, por ela ser daquela cor vermelha de sangue, ela tem muito ferro. Né? Na verdade, a beterraba ela tem um produto chamado beta-caroteno. Tá? O beta-caroteno ele é um antioxidante muito importante, né, com relação à sua função antioxidante, mas ela não tem muito ferro. O ferro você vai ter muito em vegetais verdes escuros, né, como por exemplo a couve, tá? E ele vai ser fixado, mais uma vez lembrando, depois que você come esse vegetal verde escuro, chupar uma laranja todos os dias depois da alimentação. Então ajuda aí na fixação de ferro. Então nada a ver pessoa que faz aquela ensopado de beterraba para repor ferro. A pessoa vai ficar mais corada depois que toma uma sopa de beterraba? Vai. Por quê? Porque aquele beta-caroteno vai se espalhar pelo sangue e vai colorir a pele da pessoa. Do mesmo jeito que a cenoura faz isso, as pessoas usam cenoura para ir bronzear, né, suco de cenoura com beterraba, por conta do beta-caroteno. Não tem nada a ver com o ferro. O ferro está aí nessas fontes aí que eu estou colocando para vocês, tá bom? O zinco,
constituinte de diversas enzimas e da insulina, importante no metabolismo dos ácidos nucleicos. Fonte de zinco, fígado, mariscos, farelo de trigo, leites e derivados, leguminosas como feijão. E o cobre, que é um constituinte de enzimas de alguns componentes do sangue, como os ácidos nucleicos. Fonte, fígados, mariscos, feijões, rins, aves, chocolates e castanhas. Então são aí fontes de cobre. O iodo, né, relacionado aos processos da glândula tireoide, né, então a falta de iodo causa bócio, né, participa das reações celulares que envolvem energia, incluindo o metabolismo dos nutrientes. Tá? Então a fonte é o sal de cozinha iodado e alimentos do mar. Manganês, mineral que participa das atividades enzimáticas essenciais. Fontes de manganês, frutas, castanhas, leguminosas como feijões, folhas de beterraba têm bastante manganês. Flúor constitui ossos e dentes, reduz as cáries dentárias e a perda óssea. Fontes, água potável, chá, arroz, soja, espinafre e frutos do mar. São fontes de flúor. Molibdênio ajuda no metabolismo de carboidratos e gorduras, ajuda ainda a prevenir anemia. Fonte, mais uma vez, aí, o fígado, vegetais verdes escuros como espinafre, cereais integrais, leguminosas com feijões. Cobalto, essencial para o funcionamento normal de todas as células, especialmente as da medula óssea, do sistema nervoso e gastrointestinal. Fonte, vísceras, aves, mariscos, leites e derivados. Muita gente não gosta de comer vísceras, né? Então a gente tem aí algumas comidas exóticas que são importantes fontes de minerais também. Selênio, associado aí ao metabolismo das gorduras e da vitamina E, possui propriedades antioxidantes. Fonte de selênio, castanhas, vegetais, carnes, leites e derivados. É importante para os minerais, uma boa fonte de minerais são as oleaginosas, né? Ou seja, as castanhas. Né? Tudo que tem castanha, ou seja, que tenha sementes, né? A gente não é acostumado a ter na nossa alimentação sementes. As sementes são uma boa fonte de minerais. Tá? Cromo, associado ao metabolismo da glicose, do açúcar encontrado no sangue. Fontes de cromo, óleo de milho, mariscos, cereais integrais, carnes, água potável também tem cromo. Tem aí traços de cromo. Muita gente, não sei se vocês já tiveram a curiosidade, desculpa, pegar a garrafinha d'água e olhar ali as quantidades de minerais que tem dissolvido na água, né? Porque se você fala que é uma água mineral, que ela tem alguns minerais traço ali. Então você tem ali como fonte de minerais também a água mineral, porque essa água ela absorve um pouco desses minerais das pedras que ela passa ali na fonte, né? Então a água mineral ela traz alguns minerais. Então a gente finaliza aqui os nutrientes. Todos os nutrientes, os macros e micronutrientes são fundamentais. Cada um deles apresenta um papel para o organismo. Nenhum nutriente é mais ou menos importante do que outro. Todos são necessários, tá? Para garantir nossa saúde. Para finalizar essa parte de macro e nem não é macro nem micronutriente, a gente tem as fibras e a água. O que são fibras? São substâncias que estão presentes nos alimentos, não são consideradas nutrientes porque elas não são absorvidas pelo organismo. Nosso organismo não consegue retirar a energia das fibras, metabolizar as fibras, isto é, não vão para a corrente sanguínea. Porém, elas são essenciais, porque elas mantêm um bom funcionamento do intestino, previne aí o câncer intestinal, auxilia a sensação de plenitude gastrointestinal, então aquela sensação de satisfação é causada pelas fibras, diminui o açúcar do sangue, ajudando no tratamento e controle de diabetes, e reduz os níveis de colesterol, entre outras funções. Então as fibras são muito importantes, tá? Tanto tecidos animais quanto vegetais são compostos por fibras. Contudo, o tipo de fibra importante para a nutrição é a de origem vegetal, também denominada fibra dietética. As fibras animais não são tão importantes assim.
Você pode classificar as fibras em solúveis e insolúveis. Aquelas que são solúveis, elas conseguem se dissolver na água e ficam um pouco mais viscosas. Já as fibras que são insolúveis não se dissolvem nem com a mastigação. A maior parte passa inalterada através do tubo digestivo. São as insolúveis. As solúveis, elas ajudam a diminuir o colesterol, reduz o risco de doenças cardiovasculares e podem ser encontradas na aveia, no feijão e nas frutas. Tá? Tanto as solúveis quanto as insolúveis podem ser encontradas nas frutas, principalmente na casca da fruta ou no bagaço, e nos vegetais folhosos, preferencialmente crus. Você consegue encontrar a fibra ali intacta. Também são fontes de componentes os grãos e os cereais integrais, fontes aí de fibras. Já a água, a gente sabe que ela tem inúmeras funções para o organismo, e a gente vai citar algumas delas. Né? O principal solvente do organismo, possibilita aí a ocorrência de reações químicas, então uma quantidade ideal de água por dia é importante para o nosso corpo funcionar corretamente. Faz o transporte dos nutrientes, das moléculas, de outras substâncias orgânicas. A água é essencial em processos fisiológicos, desde a digestão até a absorção e excreção de substâncias. Atua como um lubrificante nos processos de mastigação, deglutição, excreção e nas articulações, dentre tantos outros pontos de lubrificação do nosso corpo que a gente precisa de água. Vai auxiliar na regulação da temperatura corporal, necessária para o bom funcionamento dos rins, intestino e sistema circulatório, e mantém o equilíbrio dos líquidos corporais. Né? Quem aí na sala hoje já conseguiu tomar seus 2 litros de água por dia? É mais complicado do que se alimentar bem é tomar esses 2 litros de água por dia para manter o corpo funcionando bem, hidratado. Não consigo tomar 500, professor. Então, né? Tomar um copinho de 200 ml de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora já é difícil, né? A gente lembrar. Já tem aplicativo para celular que faz isso. Lembra a Eu gente. instalei, mas me matou de raiva, desinstalei no segundo dia. Tá cobrando toda hora, né? Avisando que tá faltando água. Mas é importante. A gente só lembra da água quando passa por um problema de rins. Todos os alimentos contêm água. Uns têm uma maior quantidade, outros em menor quantidade. As melhores fontes de água são a própria água, que deve ser tratada adequadamente, os alimentos líquidos, como leite, sucos e bebidas, e os alimentos sólidos, como verduras, frutas e carnes. Uma grande quantidade de água. Ué, tá errado isso. Deixa eu só pegar aqui a segunda parte que eu acho que eu não salvei ainda. Deixa eu só fechar essa daqui. Ou ainda tá faltando a parte de aditivos, né? Vou no outro computador ali pegar ela e já volto para cá. Falar para vocês, eu faço as minhas aulas no outro computador da sala. Esse daqui é o notebook, eu uso ele para dar aula. Então eu faço lá, às vezes eu não clico em salvar e aí o Dropbox não atualiza. Aí dá esses problemas aí de eu terminar a aula num lugar e ficar faltando pedaço de aula depois. Já tô fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Já tá prontinho aqui a nossa aula. Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui com vocês. Pelo menos é rápido. Se eu tivesse na faculdade para fazer isso, seria mais complicado. Em casa a gente consegue. Então, finge que não aconteceu nada, que eu não saí daqui.
A gente estava falando de fibras e água, né? Então, agora a gente vai falar de aditivos. Para a gente terminar a aula, a gente tem que falar um pouquinho de aditivos. Então, desde 1997, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regula os aditivos nos alimentos. Tá? Aditivo é muito importante a gente entender o que eles são, porque muita gente utiliza eles de forma errada, né, em uma quantidade maior que a permitida. Então, muitas vezes, alguns processos e alimentos podem estar com a quantidade exagerada ou alterada de aditivos. Então, a gente tem que estar aí bem ciente da quantidade do que esses aditivos podem fazer. Tá? Próxima aula a gente entra um pouco mais em legislação dos aditivos, mas nessa parte a gente vai começar a entender o que eles são. Tá? São classificados de acordo com 3 grupos, de acordo com suas funções nos alimentos. Tá? Os aditivos podem ser para tecnologia de produção de alimentos, para conservar os alimentos e para características sensoriais dos alimentos. Vamos começar aqui então falando daqueles que são utilizados na tecnologia de produção. Tá? Então são para criar os alimentos. Aí são os emulsificantes, os estabilizantes, os espessantes, os agentes de corpo gelificantes, agentes de firmeza, umectantes, anti-umectantes, espumantes, anti-espumantes, glaciantes, melhoradores de farinha e fermentos químicos. Aqueles utilizados na conservação dos alimentos são conservadores, antioxidantes, acidulantes, reguladores de acidez e também os sequestrantes. E aqueles para fazer as características sensoriais dos alimentos, que são corantes, edulcorantes, aromatizantes, realçadores de sabor e os estabilizantes de cor. O que é um aditivo alimentar? O que a vigilância define isso? Né? Define isso como qualquer ingrediente adicionado de forma intencional nos alimentos, sem o propósito de nutrir. Então, ou seja, não são ligados à nutrição, ao alimento como forma de nutrição. Tem o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Então, qualquer coisa que sirva para alterar o alimento sem o propósito claro de nutrição. Né? Algo assim para melhorar o alimento de alguma maneira. Para isso que serve o aditivo alimentar. A utilização desses aditivos vai se justificar por razões tecnológicas, sanitárias, nutricionais ou sensoriais, sempre que sejam utilizados aditivos autorizados em concentrações tais que sua ingestão diária não pode superar os valores de ingestão diária aceitável, que é o IDA, recomendados e atenda às exigências de pureza estabelecidas. Então, os aditivos eles têm os limites de uso, né, e não podem superar esses limites. Muitas vezes, no caso de fiscalização fechar algum produto ou restaurante, seria porque colocaram-se quantidade de aditivo superior à permitida, e isso pode causar problemas ao corpo humano, problemas tóxicos ao corpo humano. A Anvisa destaca que é proibido o uso de aditivos em alimentos quando houver evidências ou suspeita de que ele não é seguro para o consumo pelo homem. Então, quando o aditivo, por exemplo, for colocado numa carne que está podre para melhorar a coloração da carne, ou melhorar aquela aparência da carne, né? Isso acontece muito no Brasil e a Anvisa proíbe o uso de aditivo nesse Professor, caso. Oi. fazer uma pergunta. Por que no Brasil é proibido aplicar hormônio em bovino, essas coisas, e, por exemplo, nos Estados Unidos é permitido? O que limita isso no Brasil? O hormônio, ele é algo que fica, né, dentro das células adiposas. Ele não é excretado, né? Então ele fica por muito tempo nas células adiposas do animal. E ele pode estar no alimento depois que o animal
você abate o animal, ele pode continuar ali na gordura do animal. Então, provavelmente não é permitido por conta disso, porque o hormônio continua ali e pode ficar disponível para as pessoas, causando aí problemas no desenvolvimento, problemas na circulatórios, né, problemas aí de doenças que você tem com o uso de hormônios que seriam colocados em animal, né, como se fosse aí uma, uma o uso de hormônios, né, de forma não adequada, né, você causar aí um problema hormonal e desbalancear os hormônios da população. A gente vê que a população dos Estados Unidos ingere geralmente uma quantidade muito maior de gordura animal do que o brasileiro, né? Então, os americanos eles temperam os seus alimentos com gordura. O brasileiro já tem a preferência de temperar o alimento com sal, né? Então, provavelmente os americanos têm um consumo maior de carne, de produtos gordurosos e por isso a população deles também tem mais problemas com obesidade, né? E os derivados, os problemas derivados da obesidade também, né? Eu não acho que é uma boa, uma boa colocação fazer o uso de hormônios nos alimentos por essas questões. A questão que a gente vê aí Era a minha dúvida, dos era a questão do que você falou mesmo, né? Se fica algum resíduo, alguma coisa assim na fica, carne e depois de processada. é, fica assim, né? Principalmente nas partes mais gordurosas fica, né? Até o próprio hormônio do animal, quando a gente ingere, né, tem uma certa quantidade de hormônio do animal que a gente ingere, né, porque fica nas partes mais gordurosas, né? A gordura ela retém muito do hormônio da carne, né? Entendi. O que a gente vê é diferente quando a gente fala de melhoramento genético, né? Melhoramento genético igual o frango que nasce em um mês ele está pronto para o abate, a gente pensa que é hormônio, mas na verdade é hormônio do próprio frango que foi melhorado geneticamente. Não é um hormônio injetado no frango nem na alimentação do frango. Então a gente tem esses melhoramentos genéticos que acabam que no final das contas trazem aí um pouco mais de hormônio para a nossa vida. A gente vê que as pessoas de hoje, né, dos anos atuais, por essas questões, as meninas e os meninos entram na puberdade mais cedo por conta dessa quantidade de hormônio a mais que a gente tem na alimentação. As pessoas têm um corpo mais desenvolvido, pernas mais grossas, braços mais torneados do que as pessoas de antigamente por conta dessa adição de hormônio na alimentação, mas seria mais uma adição por melhoramento genético, não por ingestão de hormônio injetado. Depois a gente vai ter uma parte mais específica da disciplina com relação a isso, mas basicamente, para começar o assunto, seria isso, tá? Beleza. Bom, com relação a aditivo ainda, interferir de forma sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento. Então, quando você tem mais aditivo do que alimento, isso se torna aí desinteressante para o consumidor, né? Você está tomando ali, eu falo muito da questão daqueles suco em pó, né? O suco em pó ele é basicamente corante, açúcar e, e aromatizante, né? Aquilo dali não tem nenhum valor nutritivo para o ser humano, né? Ainda pode causar um problema sério renal com a quantidade tão grande de corante que você toma, né? Aqueles antigos que suco, né? Que um pacotinho fazia 10 litros. Então, é um tipo de produto que não tem valor nutritivo, tá? E é vendido simplesmente por recreação, porque não é favorável de nenhuma maneira para o consumo humano. Quando esse aditivo serve para encobrir falha no processamento ou técnicas de manipulação também é proibido, encobrir alteração ou adulteração da matéria-prima ou do produto já elaborado, ou induzir o consumidor a erro, engano ou confusão. Por isso que a Anvisa ela fica muito de cima da questão alimentar quando você tem adição de algum tipo de aditivo na comida. Bom, só para a gente terminar a aula, a gente vai falar dos aditivos aqui, né? Só lembrando, só para deixar vocês cientes, são 23 tipos, mas é rapidinho, a gente não vai ficar
falando muito deles como falamos das vitaminas, não. Então a gente tem aí na portaria 540 de 97, então já tem bastante tempo aí que tem uma portaria própria para aditivos, né? 97, tem 23 anos que tem essa portaria. E ela faz a classificação dos aditivos alimentares que apresenta as seguintes funções. Tem o agente de massa, que é aquela substância que proporciona o aumento, o volume ou da massa dos alimentos, sem contribuir de maneira significativa para o valor energético do alimento. Então, é aquele produto que vai simplesmente dar volume ao alimento. Você vai como se fosse mascar algo que não tem sabor ou nenhum valor energético no seu alimento. Segundo é o antiespumante, que previne ou reduz a formação de espuma. Temos o antiumectante, que é aquela que reduz as características higroscópicas dos alimentos, diminui a tendência de adesão umas às outras das partículas individuais. Muitos desses produtos são utilizados também em medicamentos. Tá? O antiumectante ele retira um pouco da água, impede que a água do ambiente entre no alimento. Antioxidante, substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Corante, substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Conservador, substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. Os edulcorantes, substância que, diferente dos açúcares, confere o sabor doce ao alimento. Então são os adoçantes também chamados, né? Edulcorantes são os adoçantes. A gente tem aí aspartame, sucralose, acetosulfame de potássio e vários outros edulcorantes. Os espessantes é uma substância que aumenta a viscosidade do alimento. Geleificante, substância que confere textura através de uma formação de um gel. Estabilizantes, torna possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis em um alimento. O aromatizante, que é uma substância ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas e ou sápidas, capazes de conferir ou reforçar o aroma ou o sabor de um alimento. O mectante é aquela substância que protege os alimentos da perda de umidade em ambiente de baixa umidade relativa ou que facilita a dissolução de uma substância seca em um meio aquoso. O regulador de acidez é a substância que altera ou controla a acidez ou a alcalinidade dos alimentos. Acidulante, substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos. Muito acidulante naquelas minhoquinhas, né, de goma. A gente tem aquelas gomas de doce, né, aquelas minhoquinhas azedas, tem uma quantidade muito grande de acidulante, e esse acidulante é o ácido ascórbico, vitamina C. Emulsionante ou emulsificante é uma substância que torna possível a formação ou manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases immiscíveis no alimento, geralmente uma mistura de óleo e água. Emulsionante ou emulsificante são bastante utilizados em maioneses, né, ou cremes de alimentos que precisam fazer essa mistura. Melhorador de farinha, uma substância que agregada à farinha melhora sua qualidade tecnológica para os fins que se destina. O realçador de sabor, substância que realça ou ressalta ou realça o sabor ou aroma de um alimento. A gente tem como realçador de sabor dos mais famosos aquele Ajinomoto, né, que é o... esqueci o nome dele. Não vou lembrar do nome químico do realçador. O Ajinomoto é o realçador de sabor. Fermento químico, substância ou mistura de substâncias que liberam gás, dessa maneira aumenta o volume da massa. Por exemplo, dentro do pãozinho vai o fermento, quando você esquenta esse fermento ele vai liberar gás e a massa vai crescer. Então, o fermento químico faz isso. Glaciante ou glacê, substância que quando aplicada na superfície externa de um alimento confere uma aparência brilhante ou um revestimento protetor. Agentes de firmeza, substância que torna ou mantém os tecidos de frutas ou hortaliças firmes ou crocantes, ou interage com agentes geleificantes para produzir ou fortalecer um gel. Os sequestrantes, substâncias que formam complexos químicos com íons metálicos, e os sequestrantes impedem a formação de precipitado, podem ser utilizados também bastante em medicamentos. Um dos sequestrantes mais utilizados é o EDTA.
estabilizante de cor, a cor de um alimento. E por último, o espumante, que é a substância que possibilita a formação ou a manutenção de uma dispersão uniforme de uma fase gasosa em um alimento líquido ou sólido. Tá? Agora sim, a gente termina a aula de hoje falando desses aditivos. E eu volto para vocês. Pergunto, pessoal, alguma dúvida com relação à nossa aula de hoje, né, ou com relação à disciplina? Tá bem tranquilo, professor. Ah, Thaís, tá certo então. Tá? Eu acho que logo mais, durante essa semana, eu vou postar para vocês alguns exercícios no AVA para valer já os pontos da primeira VA, tá bom? Então a gente vai postar esses exercícios lá. Eu tava meio confuso, porque a gente estava dependendo das aulas práticas, né, para a gente fazer esses pontos, né? Eu ia vincular o relatório aos pontos ou alguma coisa da aula prática, mas eu acho que eu vou fazer mais a questão dos exercícios mesmo, por conta que a gente não sabe até que ponto vai esse decreto, até que ponto vai essa pandemia. Então, eu já vou fazer a questão dos pontos relacionados a exercícios onde todos possam fazer, né, sem interferência aí de ter que se locomover até um laboratório ou fazer algo do tipo, ok? Ok. Então, essa Os semana aí slides, no caso, as aulas vão ser disponibilizadas todas no portal, professor? já Gente, estão lá no AVA. Até a aula de hoje já está lá no AVA, certo? não sei. Se a gente conseguir acessar o AVA, né? Porque tá tão instável o portal. Hoje tá em Ah, anúncios de tudo lá, tem anúncio de tudo. Tem que comprar, financiar, tem tudo lá no portal do AVA. ixi, eu acesso aqui o meu pelo portal do professor, né? O professor eu acho que é mais limpo, não tem anúncio de muita coisa. Então, para mim tá funcionando legal. Não é nem anúncio, é bug mesmo. Acho que hackearam. Credo. Então é isso, pessoal. Desculpem aí o paninho, desculpem o nariz do professor que não está funcionando legal hoje. Tá? Desejo para vocês saúde, bons estudos e até semana que vem, tá bom? Tá bom. Obrigada, Beijo aí no professor. coração de Tchau. todos. Tchau, obrigado.